Oi, Tá me ouvindo olá, bem, Cris? tô ouvindo. E você, tá me ouvindo? Tá? Aqui Super é... bem. Oi, Karina. Oi, Cá. Ana Cláudia, legal. Ba- Muito legal. O áudio tá bacana para vocês, pessoal? Sem ruído, sem nada? Que legal que você tá aqui, Cá. Karina é amigona de BH. Ai, que bacana. A Cláudia, é minha vizinha. A Ana Cláudia, é minha vizinha. Amado, nosso grupo On The Way, Cris. Ah, sim. Tudo bem? Oi, Tudo Márcia. bom, Marcinha? Obrigada. Bacana, pessoal, que vocês estão aí. Tô inaugurando em live, hein? Essa é minha segunda. Eu fiz a primeira ano passado com a... Ano passado? Acho que não, acho que esse ano. Com a Elaine, personal organizer da Amelie. Foi muito legal também. Ah, bacana. Seja o início de uma série, né? Sim, será? Assunto não falta. Não, e a gente gosta de falar, né, Cris? Opa, não, nem gosto. Né, Ana? É? Não gosto de falar. A Ana me conhece bem. Eu não vou Bom, poder tirar o óculos porque eu não enxergo quem vai entrar. Sem chance. eu não tiro porque eu não tive coragem de fazer, mas eu já preciso há alguns anos. Nossa, não consigo. E eu também fiz umas anotações aqui só com óculos. Mas vamos nós. Vamos lá, É, vamos começar, se apresentar. vamos. Oi, Dá Jana. para ver quantas pessoas estão aqui? Ah, legal. Ali em cima aparece o olhinho, a gente vê o pessoal chegando. Dani, Ah, é verdade. já tá todo mundo chegando por Legal. aí. É, muito bom. Boa noite, Jana. Legal que você tá aí, obrigada, viu? Então, Boa olha, pro noite. pessoal, boa noite. Essa é sua parente, Cris. Ah, essa é, ó, a Soraya denuncia, né? Minha irmã tá aí. Total. Oi, Sua Rita. irmã? Legal, a Rita veio. Bacana, gente. Muito legal. Obrigada aí, viu, pelo prestígio. Já dá uma força pra gente. Animar essa Verdade. live. Uma coisa que eu ia sugerir, pessoal, que vocês tenham alguma forma de anotação aí perto. Se vocês tiverem caderno, um bloquinho. Eu acho que ao longo da live vocês podem ter vontade de fazer anotação, viu? Alvimar Boa. presente, a Alana está presente, a Alana querida, Alvimar querido, Nath linda também, a sobrinha. Nath. Bom, Então vamos vamos. lá. Começar me apresentando enquanto o pessoal vai chegando. Eu sou a Flávia Beraldo, eu sou idealizadora do programa Cabo Gentil. Trabalho com questão de emagrecimento há bastante tempo, vim de Vigilância do Peso, Herbalife, enfim, N coisas. E também tudo que eu estudei de emagrecimento eu sempre apliquei em mim. Então eu também fiz vigilância, eu já tomei shake da Herbalife, remédio, enfim, tudo. Então, a minha experiência em engordar e emagrecer, eu digo que ela é grande. E o que me motivou a fazer o programa Cabo Gentil foi o meu. Eu acho que é um ponto forte meu, que é a empatia. Então, hoje me sentir bem, mas já ter me sentido mal, e não esqueço disso, me sensibiliza demais em querer ajudar. Então, é o que eu posso resumir assim de mim e da história da Cabo Gentil. Uhum. Fala um pouco de mim, então. Conheço a Flávia já desde a época do Vigilante, né? Uma querida, e eu sempre falei que o Vigilante, para mim, funcionou na ocasião, não pelo Vigilante, mas pela Flávia. Eu acho que esse jeito de trazer a gente para perto, de mostrar que sabe o que a gente está vivendo, de fazer junto, né, Flávia? Tinha muito isso. E no Carro Gentil Muito. é diferente. Quando eu vi a notícia do Carro Gentil, eu liguei para a Flávia e falei: eu não sei o que, que é, mas eu já tô dentro. Porque é Foi com mesmo. você, né? Foi bem isso. E eu lembro bem Foi. da cena, eu numa esteira, na academia, os olhos cheios de lágrima, olhando para a esteira e falando: eu tô há 6 meses fazendo isso e não é o que vai resolver o meu problema. Eu estou 35 quilos acima do meu peso e não é isso que está resolvendo.
Então, nesse momento entrou uma mensagem da Flávia e foi emblemático, assim. Tá? Essa história a gente vai contar aí ao longo da live, mas só para resumir, eu participei aí de todas as etapas do programa Cargo Gentil, né? E hoje eu já consegui resolver 22 quilos na minha vida. Então, assim, mostra realmente que faz diferença essa proximidade, né? E para vocês verem, eu sou psicóloga, eu lido com emoção, eu atendo em consultório há muito tempo, mas quando a gente lida com as nossas próprias, a coisa não é tão simples assim, né? Então, assim, Não. às vezes saber o que fazer associando a lidar com a emoção, aí é que a coisa engrena, né? Eu acho que E tanto eu o a ponto gente é vai... esse. Oi? O Deu... ponto é esse, é a teoria com as nossas emoções. É. Porque no momento que eu comecei a olhar diferente para as emoções, comecei a lidar com isso de uma forma mais, sabe, trazer assim o santo de casa fazendo milagre, juntando com o saber o que fazer, que foi o que o programa me trouxe, fora a motivação e tudo mais, foi o que fez diferença. Mas eu acho que é isso, né? E falando da minha formação, eu sou psicóloga, a minha linha de trabalho é a terapia cognitivo-comportamental e a terapia do esquema, né? Só para dar uma pincelada rápida, essa linha ela entende que as coisas que a gente sente, elas não são por conta da situação, né? Então aquele papo que a gente tem de dizer, o chefe fez isso comigo, por isso que eu tô assim, por isso que eu tô comendo mais. Não. A gente entende que tem uma interpretação no meio do caminho, né? Que tem uma interpretação que a gente faz sobre o que o chefe fez com a gente. Em geral tem a ver com o que a gente pensa da gente, com crenças, né? E aí vem uma série de pensamentos automáticos que acabam influenciando a forma como a gente vai sentir, o que a gente vai passar, né? E a forma como a gente vai agir. Então, a ação e os hábitos a gente entende nessa linha que tem a ver muito com os pensamentos. Por isso que a gente chama de cognitiva. E aí a gente trabalha reestruturando o pensamento. Ô, Tá bom? Cris, tudo isso, assim, a gente ter se aproximado, eu saber da sua formação, você me ajudar a entender um monte de coisa ao longo desse programa Cabo Gentil. A gente fez uma confraternização, né? A gente se encontrou no passado, conversamos, e eu falei para você, olha, eu tenho muita vontade de fazer um módulo avançado, porque o Cabo Gentil tem o iniciante, tem o moderado, mas eu não tinha conteúdo para escrever, para formatar um avançado. E eu sabia que eu precisava de ajuda. E não só de personal trainer, como a gente já falou, que é super importante, mas essa parte também do comportamento. Uhum. Por quê, Cris? Porque assim, eu sempre adorei destrinchar sentimentos. Não é fácil, mas eu sempre assimilei as minhas dificuldades, eu sempre venci obstáculos, entendendo o que estava acontecendo comigo ou entendendo o que estava acontecendo com o outro. Não no todo, porque é muito complexo, eu sei. Mas isso sempre me ajudou. Até ontem eu fiz um desabafo com o nosso grupo On The Way, depois falei também nos stories que essa reclusão, né, ela tem todo um sentido e eu apoio isso, mas ontem eu estava por aqui, eu estava muito mal, fiquei muito mal. E depois entender essa situação toda comigo, o que está funcionando, por que eu estou sem produzir tanto, me deu um alívio, Cris. Então, essa live, ela veio na minha cabeça justamente para poder ajudar, porque eu percebi que com o programa Cabo Gentil, para algumas pessoas, o emagrecimento não chegava. Uhum. Não era assim, só falar assim, olha, vamos agora, a base vai ser carboidrato de altíssima qualidade, proteína, vegetais, comida de verdade, vamos tirar o açúcar. Funcionava e funcionou para mim, mas por uma parte não dava, não ia, a coisa, sabe? E aí me dava uma sensação de impotência, foi quando eu saquei e falei, não é mais para mim, entendeu? Então, esse nosso encontro e eu saber exatamente o meu quadrado e descobrir que você no seu pode contribuir, me fez idealizar esse projeto dessa live hoje do Comer Emocional. Mais vários posts que você tem feito na sua página que vieram de encontro, tipo, é exatamente disso que eu tô pensando, é exatamente disso que eu quero falar, E a gente entendeu? vê que a dificuldade está muito aí, né? E uma coisa que eu até falei essa semana, e eu acho que todo mundo vai concordar, é o quanto que isso é aceito, né? O quanto que a gente aceita essa conversa, e aí eu falo conversa e eu tô vestindo essa roupa aí, né? De que
eu estou estressada hoje eu mereço um chocolate. É, Queria compartilhar uma vivência bem interessante. A Carmen entrou aí, Carmen vai saber confirmar, né? Na minha primeira gravidez, eu fui muito bem até o 7º mês. A partir do 7º mês, eu tinha uma vontade, né? E era esse comer emocional, e era uma vontade com nome, e era de chocolate. Eu trabalhava no centro do Rio, e assim, a cada 2 passos tinha uma banquinha de venda daquele Hershey, não sei falar o nome dele, mas daquele chocolate que a barra é de 250 gramas e assim, não passava, não tinha dificuldade de achar. Você dava um passo, achava uma banca, dava 2, achava outra. E o meu desejo era de comer uma barra dessa por dia. E do 7º mês até a minha filha nascer, eu não consegui controlar e foi uma barra por dia. Eu chegava a me esconder para comer sozinha, porque eu não queria dar nem um quadradinho. Porque se eu desse um quadradinho, a vontade era de comer tudo de novo. E isso, né, vai mostrando o quanto que às vezes é difícil. Primeiro a gente se dá conta de que está acontecendo, né? Passou muito tempo, muitos quilos depois, ali entre o 7º e o 9º, até eu perceber que eu estava fora de controle, né? De que a coisa tinha realmente perdido o rumo. Eu acho que essa é uma história que eu nunca nem te contei, né? não. E aí a gente vai fazendo um hábito, né? Era muita ansiedade, aquele final de gravidez, né? A sensação de que já acabou, e começa com a sensação de já acabou, você solta, né? Solta as rédeas, e aí vai essa sensação de perda de controle total. A gente vai falar disso hoje também. Porque, Cris, ela vem de muitos lugares, né? Eu já passei por isso algumas vezes, mas não foram fases muito longas. Por exemplo, na perda dos meus pais. O luto do meu pai, eu vivi intensamente. Tanto que eu trabalhava no Vigilantes e eu quis sair, porque eu queria viver aquele luto, aquela dor, eu não queria me animar. Eu não queria me animar. Já o luto da minha mãe, eu sinto que é uma coisa que eu não consigo trabalhar até hoje. E os dois eu descontei também em algo que tem nome. O meu caso era o Laca, o chocolate branco. E assim, Cris, eu tinha que comer o do grandão, não sei quantos gramas, mas não Isso. podia ser aquela menor. Uhum. Exatamente. E às vezes, o meu marido, às vezes a gente estava no supermercado e ele olhava para mim para confirmar, tipo, tem que ser do grande mesmo? E eu já olhava furiosa, tipo, isso não é pergunta que se faça, tem que ser desse. E eu também comia diariamente. Uhum. E ele, agora ele tem ficado em casa por conta da quarentena, mas a gente sempre meio que fez uma coisa meio à distância, ele em São Paulo e eu aqui. E quando eu não tinha livre, eu praticamente morava sozinha, eu já cheguei a pedir pizza, Cris, e comer sozinha. E diferente, eu não comia escondido por ter que dividir com alguém, mas era uma vergonha, era um peso que eu sentia depois, uma tristeza de rasgar a embalagem e descer o lixo, porque no dia seguinte ou 2 dias depois ele ia chegar e ele ia ver aquele lixo e ia falar, e o resto da pizza, cadê? Não, eu comi inteira. Então, assim, é um buraco muito profundo essa coisa. Não chegou a virar, assim, uma compulsão. Como eu te disse, foi uma fase que eu vivi e que aí depois eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso voltar, emagrecer, tô muito fora, saí demais. Uhum. E aí você conseguiu regular, né? Quando a gente consegue entender o que está acontecendo e voltar, é porque a gente começa a desenvolver estratégias de regulação. O descontrole, né, que a gente percebe aí em torno da comida e essa fome emocional, ela tem a ver com uma estratégia de regulação, né? O que é a estratégia de regulação? São formas que eu adoto para lidar com aquilo que está insuportável para mim. Né? Tem alguma emoção fervilhando ali. Eu adoro falar do fervilhar da emoção, porque a sensação é essa, né? Eu fico imaginando você jogar o Cebion na água, né? Quando a emoção está intensa, não dá aquela sensação do... Né? Tal. E esse Não tem fervilhar pra onde correr. Você não tem pra onde correr. não tem Você para onde sente correr. aquilo e você quer correr daquilo e não tem. Não consegue. E o que acontece é que, assim, se eu tenho uma dor na perna, eu sei onde está doendo, eu sei o que fazer. Se eu tenho Ah, dor no estômago, eu sei onde está doendo, eu sei o que fazer. Mas essa dor emocional é uma dor que você não sabe de onde vem, você está incomodado, né? E às vezes você está em sofrimento, e você não consegue regular aquilo sozinho, né? E aí passa por uma série de coisas. Às vezes a gente já tem hábitos desenvolvidos em torno de uma estratégia
que a gente chama de disfuncional, né? Às vezes eu tenho uma estratégia que é prejudicial para mim, como uma estratégia, por exemplo, de adotar a comida como regulação, né? E o que acontece é que, de fato, regula, né? Então, por isso, até eu fiz um post essa semana falando disso, né? No momento que eu adoto a comida, eu tô fervilhando e eu consigo me acalmar, eu também mando uma mensagem para o meu cérebro, né? E olha que eu vou fazendo isso não é de uma hora para outra, isso é um acumulado, né? E eu vou mandando mensagem para o meu cérebro de que E deu funcionou, certo. deu certo, Tô mais né? calma. Estou mais calma, porque a função era regular essa coisa incômoda da emoção. Então, se deu certo, ok, vamos. Um alerta que eu trago até para quem está aqui é de usar comida. Vocês estão comigo? Tá tudo bem? Travou, Cris. Achei que tinha travado. Cris, não te ouço. Travou. O áudio não funciona. Você tá me ouvindo, Cris? Alguém me ouve? Cris, acho melhor. Você tá me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, sai e entra de novo. Peraí. É, eu tirei ela agora, vou convidá-la de novo. Cadê a Cris? Peraí. A conexão. Peraí, gente, peraí. Cris. Ela não tá online. Aqui. Acho que agora vai. Volta. Voltou, Tô te pessoal. ouvindo. Eu não estou te ouvindo, peraí. Fala de novo, Flávia. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Tá todo mundo Pessoal, ouvindo faz a um Cris? sinalzinho. Oi? A Jana está dizendo que não. Jana, melhorou? Estou voltando. Acho que deu certo. Deu? Ah, beleza. Obrigada, Rosana. Valeu, gente. Fugiu o fio da meada, a gente tá. Eu estava falando que se a gente tem como estratégia usar comida, a gente precisa ficar alerta, porque muitas vezes, e isso acontece muito no consultório, né? Quando eu estou com um paciente tratando a questão da regulação emocional e a gente percebe que tem a estratégia da comida, é muito comum que você ache outras estratégias disfuncionais. Porque, na verdade, o que ele faz? Ele começa a associar que ele vai lidar com esse conflito interno, com esse sofrimento interno, Cris, tá ficando com ruim. recursos externos. Então, ele para comida, ele pode ir para bebida, pode ir para uso de substância. Travando. Tá travando o Ai, que seu som, pena. Cris. Vamos ver, vamos ver. Tá sem áudio. Você tá no Wi-Fi da clínica?
ao invés de no Wi-Fi. Peraí, gente, a Cris está com problemas técnicos. É, tá mesmo, Dani. Aqui. Cris entrando. Entrei, tô com áudio. Tá. Ô, Cris, sabe o que eu tava pensando? Você tá no Wi-Fi da clínica? Tô. E se você colocar o seu 4G, é pior? Eu acho que sim, porque aqui não pega bem. Vamos Ah, tentar. Cair de novo, eu tento 4G. tá. Então, você tava Dani, falando que se a pessoa usa comida, pode usar outras coisas também. sim. Então, esse é um alerta, né? Porque enquanto eu não lido com a questão emocional, enquanto eu não consigo trabalhar com a pessoa para desenvolver recursos emocionais, ela pode adotar, ela pode fazer uma transferência, né? Então, isso é um ponto de atenção muito, muito forte. Desculpa, pessoal, perdi o fio da meada. Tá Tem ruim. aí. Bom, Tá o que eu queria falhando, falar com Cris. vocês é o seguinte, eu queria que vocês pensassem, ontem até falei disso na bloqueio, né? Vocês estão, tá? Ai, que pena. Acho que ela vai testar o 4G agora. Tá mesmo, Van. Muita live ao mesmo tempo, né? Pode fazer, Dani. Manda as perguntas. Pode mandar, gente, as perguntas que vocês quiserem. Cris vai entrar agora. Tô te lendo aqui, Dani. Você acompanhou a evolução da sua irmã e tentou fazer a distância. É você que mora em Brasília? Oi, Cris. É, mas tá dando uma falhadinha. Estão me ouvindo, pessoal? Tá ruim. O meu, Flávia? Eu vou fazer o seguinte, responde Não, Cris. as Sem som da Flávia também, o meu? Só me respondam se vocês estão me ouvindo, por favor. Agora sim. Oi, Rúbio. Os dois sem som. Não consigo mais comer ovo e o seu programa é à base de ovo. Não, Dani, na verdade é que ovo faz parte e é uma comida barata, prática, vai em algumas receitas, então você não precisa comer ovo. Tem gente, inclusive, que não come ovo porque tem alergia a ovo, né? Então você pode comer outros tipos de comida de verdade. Enjoa mesmo, né? Você tem que tentar variando e variando. Eu como todos os dias, graças a Deus, não cheguei nesse ponto.
Mas eu lembro que quando eu fiz low carb antes de engravidar, eu também. Eu lembro que eu ia pro sítio do meu sogro e minha cunhada que fazia meu ovo porque eu não suportava o cheiro, né? Então a gente vai enjoando e vai tendo que dar umas é, variadas mesmo na dieta. Por exemplo, meu café da manhã eu faço assim: eu como um dia eu como ovo, outro dia eu como queijo e bacon. Outro dia eu como só bacon, outro dia pão low carb, aí sei lá, eu passo 3 dias sem comer ovo. Dificilmente eu faço omelete no almoço, né? Esses dias eu fiz, mas aí dei aquela caprichada pra ficar com outra cara. Oi, Cris. Voltei, vamos testar. Estou reiniciando o Wi-Fi. Qualquer coisa eu transfiro. Vou tentar com 3G, Tá, ok? beleza. Tá legal agora. A Luciana está dizendo que está com atraso no áudio. Né? É, Vamos testar, pessoal. É a humanidade abusando da internet. Então, não sei se a gente consegue resolver. Até que a internet aqui costuma ser boa, deve estar com algum problema mesmo de sobrecarga. agora foi legal. Agora ficou legal. Então Ficou? vamos tentar retomar, Cris. Vamos. Então, pessoal, eu queria que vocês tentassem agora fazer um exercício muito rapidinho de pensar no teu corpo, né? Olha para você, imagina como é que você está se sentindo. Tenta ter essa clareza. O que está passando no teu corpo agora, né? Então, por exemplo, eu vou falar de mim. Estou fervilhando, né? A internet acabou de cair, acelerou respiração, batimento. Por quê? Disparou um processo aí ansioso, né? Então, olha para você agora. Como é que tá? Como é que tá o corpo? Como é que você está vivenciando esse momento de estar aqui ouvindo a gente? Vocês conseguem dar nome para isso que vocês estão sentindo? Se a gente for pensar em termos de emoção, você consegue dar nome? Se vocês puderem Eu, dar um reizinho aí, dizer se sim ou não, interajam um eu, pouquinho. eu, em mim também disparou um pouco de ansiedade agora, por não saber se você voltaria, se daria esse conteúdo que a gente programou e tal. Então também senti isso, meu coração tá um pouquinho acelerado, mais que o normal, então eu acho que eu fiquei ansiosa. Aqui eu estou vendo, né? A Dani falou de empatia, a Lu falou de tranquilidade, né? Então aqui, pessoal, a gente tem algumas emoções que a gente chama de emoções primárias, né? E é importante a gente saber dar nome. Tem alguns transtornos emocionais que eles têm relação com a dificuldade de nomear o que está sentindo. A pessoa sequer consegue saber que está passando alguma coisa ali com ela, né? Então, até uma Deixa eu dica para quem tem. perguntar, Cris, as pessoas chegam com clareza no seu consultório, assim, olha, estou compulsivo, não paro de comer, acho que passo por um transtorno alimentar. Então, normalmente vem por outros motivos, né? Falando aí da minha experiência. Normalmente vem com queixa de depressão, com queixa de ansiedade, né? E aí a gente vai lidar com essa queixa inicial, né? Que é o que está ali dificultando a vida. E pela minha experiência, Flávia, eu comecei a ver que eu não posso lidar, né? Não consigo tratar se eu não fizer uma investigação em como é que está o sono da pessoa, que tendências ela tem a lidar com a emoção. Então, eu investigo isso também, que estratégias você usa. Tem gente que usa a estratégia, não sei se vocês já tiveram essa experiência de lidar com a estratégia naquele esquema do se eu não pensar nisso, passa, né? É uma regulação emocional? Vai passar naquele momento, mas está lá dentro. E qualquer gatilho pode ativar isso, né? E aí você vai ter que lidar com essa emoção, de repente, no momento que você não esperava, por um gatilho que você nem entendeu o que aconteceu, né? De repente você está numa situação, alguma coisa te lembra aquilo que você passou, você não lidou bem com aquilo e aquilo vem de novo, né? Nossa, total, isso acontece muito. Tem algumas situações que eu senti vergonha no passado e que se eu penso agora, eu sinto vergonha de novo. Sabe assim, um mico que eu paguei, por exemplo, né? Não vou nem falar da tristeza e tal, mas tem algumas É, sensações é. que eu revivo. Realmente volta. Cris, não te ouço. Te perdi. Te perdi.
Oi. Tá me Oi. ouvindo bem, Cris? Tô ouvindo. E você, tá me Tá? ouvindo? Super Aqui. bem. Oi, Karina. Oi, Cá. Ana Cláudia. Legal. Muito legal. O áudio tá bacana para vocês, pessoal? Sem ruído, sem nada? Que legal que você tá aqui, Cá. Karina é amigona de BH. Ai, que bacana. A Cláudia, minha vizinha. A Ana Cláudia, minha vizinha. Amado, nosso grupo On The Way, Cris. Ah, sim. Tudo bem? Oi, Tudo Márcia. bom, Marcinha? Obrigada. Bacana, pessoal, que vocês estão aí. Estou inaugurando em live, hein? Essa é minha segunda. Eu fiz a primeira ano passado com a. Ano passado? Acho que não, acho que esse ano. Com a Elaine, personal organizer da Amelie. Foi muito legal também. Ah, bacana. Seja o início de uma série, né? Sim, será? Assunto não falta. Não, e a gente gosta de falar, né, Cris? Opa, não, nem gosto. Né, Ana? Né? Não gosto de falar. A Ana me conhece bem. Eu não vou poder tirar o óculos porque eu não enxergo quem vai entrar. Sem chance. Eu não tiro porque eu não tive coragem de fazer, mas eu já preciso há alguns anos. Nossa, não consigo. E eu também fiz umas anotações aqui só com óculos. Mas vamos nós. Vamos lá, É, vamos começar, se apresentar. vamos. Oi, Dá Jana. para ver quantas pessoas estão aqui? Ah, legal. Ali em cima aparece o olhinho, a gente vê o pessoal chegando. Dani, Ah, é verdade. já tá todo mundo chegando por Legal. aí. É, muito bom. Boa noite, Jana. Legal que você tá aí, obrigada, viu? Então, Boa olha, pro noite. pessoal, boa noite. Essa é sua parente, Cris. Ah, essa é, ó, a Soraya denuncia, né? Minha irmã tá aí. Total. Oi, Sua irmã? Rita. Legal, a Rita veio. Bacana, gente. Muito legal. Obrigada aí, viu, pelo prestígio. Já dá uma força pra gente. Animar essa Verdade. live. Tá? Uma coisa que eu ia sugerir, pessoal, que vocês tenham alguma forma de anotação aí perto. Se vocês tiverem caderno, um bloquinho. Eu acho que ao longo da live vocês podem ter vontade de fazer anotação, viu? Alvimar Boa. presente, a Alana está presente, a Alana querida, Alvimar querido, Nath linda também, a sobrinha. Nath. Bom, Então vamos vamos. lá. Começar me apresentando enquanto o pessoal vai chegando. Eu sou a Flávia Beraldo, eu sou idealizadora do programa Cabo Gentil. Trabalho com questão de emagrecimento há bastante tempo, vim de Vigilância do Peso, Herbalife, enfim, N coisas. E também tudo que eu estudei de emagrecimento, eu sempre apliquei em mim. Então, eu também fiz vigilância, eu já tomei shake da Herbalife, remédio, enfim, tudo. Então, a minha experiência em engordar e emagrecer, eu digo que ela é grande. E o que me motivou a fazer o programa Cabo Gentil foi o meu. Eu acho que é um ponto forte meu, que é a empatia. Então, hoje me sentir bem, mas já ter me sentido mal, e não esqueço disso, me sensibiliza demais em querer ajudar. Então, é o que eu posso resumir assim de mim e da história da Cabo Gentil. Uhum. Fala um pouco de mim, então. Conheço a Flávia já desde a época do Vigilante, né? Uma querida, e eu sempre falei que o Vigilante, para mim, funcionou na ocasião, não pelo Vigilante, mas pela Flávia. Eu acho que esse jeito de trazer a gente para perto, de mostrar que sabe o que a gente está vivendo, de fazer junto, né, Flávia? Tinha muito isso. E no Carro Gentil Muito. é diferente. Quando eu vi a notícia do Carro Gentil, eu liguei para a Flávia e falei: eu não sei o que que é, mas eu já tô dentro. Porque é Foi mesmo. você, né? Foi bem isso. E eu lembro bem Foi. da cena, eu numa esteira, na academia, os olhos cheios de lágrima, olhando para a esteira e falando: eu estou há 6 meses fazendo isso e não é o que vai resolver o meu problema. Eu estou 35 quilos acima do meu peso e não é isso que está resolvendo.
Então, nesse momento entrou uma mensagem da Flávia e foi emblemático, assim. Tá? Essa história a gente vai contar aí ao longo da live, mas só para resumir, eu participei aí de todas as etapas do programa Cargo Gentil, né? E hoje eu já consegui resolver 22 quilos na minha vida. Então, assim, mostra realmente que faz diferença essa proximidade, né? E para vocês verem, eu sou psicóloga, eu lido com emoção, eu atendo em consultório há muito tempo, mas quando a gente lida com as nossas próprias, a coisa não é tão simples assim, né? Então, assim, Não. às vezes saber o que fazer associando a lidar com a emoção, aí é que a coisa engrena, né? Eu acho que E tanto eu o a ponto gente é vai... esse. Oi? O Deu... ponto é esse, é a teoria com as nossas emoções. É. Porque no momento que eu comecei a olhar diferente para as emoções, comecei a lidar com isso de uma forma mais, sabe, trazer assim o santo de casa fazendo milagre, juntando com o saber o que fazer, que foi o que o programa me trouxe, fora a motivação e tudo mais, foi o que fez diferença. Mas eu acho que é isso, né? E falando da minha formação, eu sou psicóloga, a minha linha de trabalho é a terapia cognitivo-comportamental e a terapia do esquema, né? Só para dar uma pincelada rápida, essa linha ela entende que as coisas que a gente sente, elas não são por conta da situação, né? Então aquele papo que a gente tem de dizer, o chefe fez isso comigo, por isso que eu tô assim, por isso que eu tô comendo mais. Não. A gente entende que tem uma interpretação no meio do caminho, né? Que tem uma interpretação que a gente faz sobre o que o chefe fez com a gente. Que, em geral, tem a ver com o que a gente pensa da gente, com crenças, né? E aí vem uma série de pensamentos automáticos que acabam influenciando a forma como a gente vai sentir, o que a gente vai passar, né? E a forma como a gente vai agir. Então, a ação e os hábitos a gente entende nessa linha que tem a ver muito com os pensamentos. Por isso que a gente chama de cognitiva. E aí a gente trabalha reestruturando o pensamento. Ô, Tá bom? Cris, tudo isso, assim, a gente ter se aproximado, eu saber da sua formação, você me ajudar a entender um monte de coisa ao longo desse programa Cabo Gentil. A gente fez uma confraternização, né? A gente se encontrou no passado, conversamos, e eu falei para você, olha, eu tenho muita vontade de fazer um módulo avançado, porque o Cabo Gentil tem o iniciante, tem o moderado, mas eu não tinha conteúdo para escrever, para formatar um avançado. E eu sabia que eu precisava de ajuda. E não só de personal trainer, como a gente já falou, que é super importante, mas essa parte também do comportamento. Uhum. Por quê, Cris? Porque assim, eu sempre adorei destrinchar sentimentos. Não é fácil, mas eu sempre assimilei as minhas dificuldades, eu sempre venci obstáculos, entendendo o que estava acontecendo comigo ou entendendo o que estava acontecendo com o outro. Não no todo, porque é muito complexo, eu sei. Mas isso sempre me ajudou. Até ontem eu fiz um desabafo com o nosso grupo On The Way, depois falei também nos stories que essa reclusão, né, ela tem todo um sentido e eu apoio isso, mas ontem eu estava por aqui, eu estava muito mal, eu fiquei muito mal. E depois entender essa situação toda comigo, o que está funcionando, por que eu estou sem produzir tanto, me deu um alívio, Cris. Então, essa live, ela veio na minha cabeça justamente para poder ajudar, porque eu percebi que com o programa Cabo Gentil, para algumas pessoas, o emagrecimento não chegava. Uhum. Não é assim, só falar assim, olha, vamos agora, a base vai ser carboidrato de altíssima qualidade, proteína, vegetais, comida de verdade, vamos tirar o açúcar. Funcionava e funcionou para mim, mas por uma parte não dava, não ia, a coisa, sabe? E aí me dava uma sensação de impotência, foi quando eu saquei e falei, não é mais para mim, entendeu? Então, esse nosso encontro e eu saber exatamente o meu quadrado e descobrir que você no seu pode contribuir, me fez idealizar esse projeto dessa live hoje do Comer Emocional. Mais vários posts que você tem feito na sua página que vieram de encontro, tipo, é exatamente disso que eu tô pensando, é exatamente disso que eu quero falar, E a gente entendeu? vê que a dificuldade está muito aí, né? E uma coisa que eu até falei essa semana, e eu acho que todo mundo vai concordar, é o quanto que isso é aceito, né? O quanto que a gente aceita essa conversa, e aí eu falo conversa e eu tô vestindo essa roupa aí, né? De que
eu estou estressada hoje eu mereço um chocolate. Eu queria compartilhar uma vivência bem interessante. A Carmen entrou aí, Carmen vai saber confirmar, né? Na minha primeira gravidez, eu fui muito bem até o 7º mês. A partir do 7º mês, eu tinha uma vontade, né? E era esse comer emocional, e era uma vontade com nome, e era de chocolate. Eu trabalhava no centro do Rio, e assim, a cada 2 passos tinha uma banquinha de venda daquele Hershey, não sei falar o nome dele, mas daquele chocolate, que a barra é de 250 gramas, e assim, não passava, não tinha dificuldade de achar. Você dava um passo, achava uma banca, dava 2, achava outra. E o meu desejo era de comer uma barra dessa por dia. E do 7º mês até a minha filha nascer, eu não consegui controlar. E foi uma barra por dia. Eu chegava a me esconder para comer sozinha, porque eu não queria dar nem um quadradinho. Porque se eu desse um quadradinho, a vontade era de comer tudo de novo. E isso, né, vai mostrando o quanto que às vezes é difícil. Primeiro a gente se dá conta de que está acontecendo, né? Passou muito tempo, muitos quilos depois, ali entre o 7º e o 9º, até eu perceber que eu estava fora de controle, né? De que a coisa tinha realmente perdido o rumo. Eu acho que essa é uma história que eu nunca nem te contei, né? E aí a gente vai fazendo um hábito, né? Era muita ansiedade, aquele final de gravidez, né? A sensação de que já acabou, e começa com a sensação de já acabou, você solta, né? Solta as rédeas, e aí vai essa sensação de perda de controle total. A gente vai falar disso hoje também. Porque, Cris, ela vem de muitos lugares, né? Eu já passei por isso algumas vezes, mas não foram fases muito longas. Por exemplo, na perda dos meus pais. O luto do meu pai, eu vivi intensamente. Tanto que eu trabalhava no Vigilantes e eu quis sair, porque eu queria viver aquele luto, aquela dor, eu não queria me animar. Eu não queria me animar. Já o luto da minha mãe, eu sinto que é uma coisa que eu não consigo trabalhar até hoje. E os dois eu descontei também em algo que tem nome. O meu caso era o Laca, o chocolate branco. E assim, Cris, eu tinha que comer o do grandão, não sei quantos gramas, mas não podia ser aquela menor. Uhum. Exatamente. E às vezes, o meu marido, às vezes a gente estava no supermercado e ele olhava para mim para confirmar, tipo, tem que ser do grande mesmo? E eu já olhava furiosa, tipo, isso não é pergunta que se faça, tem que ser desse. E eu também comia diariamente. E ele, agora ele tem ficado em casa por conta da quarentena, mas a gente sempre meio que fez uma coisa meio à distância, ele em São Paulo e eu aqui. E quando eu não tinha livre, eu praticamente morava sozinha, eu já cheguei a pedir pizza, Cris, e comer sozinha. E diferente, eu não comia escondido por ter que dividir com alguém, mas era uma vergonha, era um peso que eu sentia depois, uma tristeza de rasgar a embalagem e descer o lixo, porque no dia seguinte ou 2 dias depois ele ia chegar e ele ia ver aquele lixo e ia falar, e o resto da pizza, cadê? Não, eu comi inteira. Então, assim, é um buraco muito profundo essa coisa. Não chegou a virar, assim, uma compulsão. Como eu te disse, foi uma fase que eu vivi e que aí depois eu falei, não, eu preciso de ajuda, eu preciso voltar, emagrecer, tô muito fora, saí demais. E aí você conseguiu regular, né? Quando a gente consegue entender o que está acontecendo e voltar, é porque a gente começa a desenvolver estratégias de regulação. O descontrole, né, que a gente percebe aí em torno da comida e essa fome emocional, ela tem a ver com uma estratégia de regulação, né? O que é a estratégia de regulação? São formas que eu adoto para lidar com aquilo que está insuportável para mim. Né? Tem alguma emoção fervilhando ali. Eu adoro falar do fervilhar da emoção, porque a sensação é essa, né? Eu fico imaginando você jogar o Cebion na água, né? Quando a emoção está intensa, não dá aquela sensação do... Tal. E Não esse tem pra onde correr. Você não tem pra onde correr. Não tem você pra onde sente correr. Aquilo e você quer correr daquilo e não tem. Não consegue. E o que acontece é que, assim, se eu tenho uma dor na perna, eu sei onde está doendo, eu sei o que fazer. Se eu tenho dor no estômago, eu sei onde está doendo, eu sei o que fazer. Mas essa dor emocional é uma dor que você não sabe de onde vem, você está incomodado, né? E às vezes você está em sofrimento e você não consegue regular aquilo sozinho, né? E aí passa por uma série de coisas. Às vezes a gente já tem hábitos desenvolvidos em torno de uma estratégia que a gente chama de disfuncional,
né? Às vezes eu tenho uma estratégia que é prejudicial para mim, como uma estratégia, por exemplo, de adotar a comida como regulação, né? E o que acontece é que, de fato, regula, né? Então, por isso, até eu fiz um post essa semana falando disso, né? No momento que eu adoto a comida, eu tô fervilhando e eu consigo me acalmar, eu também mando uma mensagem para o meu cérebro, né? E olha que eu vou fazendo isso não é de uma hora para outra, isso é um acumulado, né? E eu vou mandando mensagem para o meu cérebro de que E deu funcionou, certo. deu Tô certo, mais né? calma. Estou mais calma, porque a função era regular essa coisa incômoda da emoção. Então, se deu certo, ok, vamos. Um alerta que eu trago até para quem está aqui é de usar comida. Vocês estão comigo? Tá tudo bem? Travou, Cris. Achei que tinha travado. Cris, não te ouço. Travou. O áudio não funciona. Você tá me ouvindo, Cris? Alguém me ouve? Cris, acho melhor. Você tá me ouvindo? Se você estiver me ouvindo, sai e entra de novo. Peraí. É, eu tirei ela agora, vou convidá-la de novo. Cadê a Cris? Peraí. A conexão. Peraí, gente, peraí. Cris. Ela não tá online. Aqui. Acho que agora vai. Volta. Voltou, Tô te pessoal. ouvindo. Eu não estou te ouvindo, peraí. Fala de novo, Flávia. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá. Tá todo mundo Pessoal, ouvindo faz a um Cris? sinalzinho. Oi? A Jana está dizendo que não. Jana, melhorou? Estou voltando. Acho que deu certo. Deu? Ah, beleza. Obrigada, Rosana. Valeu, gente. Fugiu o fio da meada, a gente tá. Eu estava falando que se a gente tem como estratégia usar comida, a gente precisa ficar alerta, porque muitas vezes, e isso acontece muito no consultório, né? Quando eu estou com um paciente tratando a questão da regulação emocional e a gente percebe que tem a estratégia da comida, é muito comum que você ache outras estratégias disfuncionais. Porque, na verdade, o que ele faz? Ele começa a associar que ele vai lidar com esse conflito interno, com esse sofrimento interno, Cris, tá ficando com ruim. recursos externos. Então, ele para comida, ele pode ir para bebida, pode ir para uso de substância. Travando. Tá travando o Ai, que seu som, pena. Cris. Vamos ver, vamos ver. Tá sem áudio. Você tá no Wi-Fi da clínica?
ao invés de no Wi-Fi. Peraí, gente, a Cris está com problemas técnicos. É, tá mesmo, Dani. Aqui. Cris entrando. Entrei, então com áudio. Tá. Ô, Cris, sabe o que eu tava pensando? Você tá no Wi-Fi da clínica? Tô. E se você colocar o seu 4G, é pior? Eu acho que sim, porque aqui não pega bem. Vamos Ah, tentar. Cair de novo, eu tento 4G. tá. Então, você tava Dani, falando que se a pessoa usa comida, pode usar outras coisas também. sim. Então, esse é um alerta, né? Porque enquanto eu não lido com a questão emocional, enquanto eu não consigo trabalhar com a pessoa para desenvolver recursos emocionais, ela pode adotar, ela pode fazer uma transferência, né? Então, isso é um ponto de atenção muito, muito forte. Desculpa, pessoal, perdi o fio da meada. Tá Tem ruim. aí. Bom, Tá o que eu queria falhando, falar com Cris. vocês é o seguinte, eu queria que vocês pensassem, ontem até falei disso na bloqueio, né? Vocês estão, tá? Ai, que pena. Acho que ela vai testar o 4G agora. Tá mesmo, Van. Muita live ao mesmo tempo, né? Pode fazer, Dani. Manda as perguntas. Pode mandar, gente, as perguntas que vocês quiserem. Cris vai entrar agora. Tô te lendo aqui, Dani. Você acompanhou a evolução da sua irmã e tentou fazer a distância. É você que mora em Brasília? Oi, Cris. É, mas tá dando uma falhadinha. Estão me ouvindo, pessoal? Tá ruim. O meu, Flávia? Eu vou fazer o seguinte, responde Não, Cris. as perguntas. Sem som da Flávia também, o meu? Só me respondam se vocês estão me ouvindo, por favor. Agora sim. Oi, Rúbio. Os dois sem som. Não consigo mais comer ovo e o seu programa é à base de ovo. Não, Dani, na verdade é que ovo faz parte e é uma comida barata, prática, vai em algumas receitas, então você não precisa comer ovo. Teve gente, inclusive, que não come ovo porque tem alergia a ovo, né? Então, você pode comer outros tipos de comida de verdade. Enjoa mesmo, né? Você tem que tentar variando e variando. Eu como todos os dias, graças a Deus, não cheguei nesse ponto.
Mas eu lembro que quando eu fiz low carb antes de engravidar, eu lembro que eu ia pro sítio do meu sogro e minha cunhada que fazia meu ovo porque eu não suportava o cheiro, né? Então a gente vai enjoando e vai tendo que dar umas é, variadas mesmo na dieta. Por exemplo, meu café da manhã eu faço assim, um dia eu como ovo, outro dia eu como queijo e bacon, outro dia eu como só bacon, outro dia pão low carb, aí sei lá, eu passo 3 dias sem comer ovo. Dificilmente eu faço omelete no almoço, né? Esses dias eu fiz, mas aí dei aquela caprichada pra ficar com outra cara. Oi, Cris. Voltei, vamos testar. Estou reiniciando o Wi-Fi. Qualquer coisa eu transfiro. Vou tentar com 3G, Tá, ok? beleza. Tá legal agora. A Luciana está dizendo que está com atraso no áudio. Né? É, Vamos testar.